Estamos de volta. Bom, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol e a gente sabe que ele alto pode trazer alguns riscos de doenças cardiovasculares, não é mesmo? E o estilo de vida e hábitos alimentares também podem interferir no seu colesterol. E nós vamos conversar agora com o Dr. Alessandro Frangiotti Chagas, que é cardiologista, e saber algumas dicas, né, de como baixar o colesterol, né, doutor? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Débora. Obrigado pelo convite. Obrigada, doutor. Doutor, existe aí uma dica primordial para a gente baixar o colesterol? Então, na verdade, Débora, o colesterol, 70% do colesterol que corre no sangue do ser humano, ele vem do fígado. Então, na verdade, isso é um aspecto que pouca gente sabe, mas só 30% depende do hábito e da dieta. Logicamente, devemos ter uma dieta saudável para contribuir para esses 30% de colesterol não se elevarem, mas existe uma produção muito grande no fígado. Então, para baixar rapidamente, depende do paciente, depende da dieta do paciente. Se é um paciente vegetariano, que já não come colesterol, magro, que tem um distúrbio genético com elevação agressiva do colesterol, esse paciente vai precisar ser medicado. Já se é um paciente que ingere muito colesterol, e onde está o colesterol? O colesterol está basicamente nos alimentos de origem animal, né? Carne vermelha, queijo, leite e derivados, que são os alimentos que mais contêm colesterol. Se o paciente ingere muito desses alimentos, se ele reduzir drasticamente, se ele emagrecer, fizer atividade física, ele pode ter uma queda substancial. E doutor, como que a gente pode fazer a detecção assim da elevação do colesterol? A elevação do colesterol é feita de forma simples, apenas uma dosagem, uma coleta de sangue normal e dosar os níveis de colesterol através disso. É muito simples. Exato. E doutor, o paciente ele pode apresentar sintomas ou é uma doença, digamos assim, silenciosa? Então, um grande problema do colesterol elevado é que ele não causa sintomas. Na verdade, o paciente pode ter um nível muito alto de colesterol, mais de 300, o normal é ter 200, e não sentir absolutamente nada. E qual é o grande problema? Que silenciosamente essa elevação do colesterol, que é um fator de risco para as doenças cardiovasculares, vai depositando nas artérias que levam sangue para os órgãos, podendo causar um infarto, um AVC, e muitas vezes a primeira manifestação de um colesterol alto já é a complicação que é o próprio infarto. Nossa. Por isso a importância da detecção precoce e o tratamento. E doutor, quando que a gente pode iniciar, por exemplo, uma investigação da elevação dos níveis assim de colesterol no sangue? Então, o que se tem hoje, o que se recomenda hoje é uma dosagem já aos 10 anos de idade. Tá? Em pacientes de baixo risco. Por quê? Você faz um rastreamento que é chamado rastreamento universal. Como o próprio nome diz, você rastreia na população toda, faz a dosagem e detecta quem tem elevação ou não. Dependendo do nível de elevação, você vai suspeitar que essa pessoa pode ter um caráter genético, uma doença genética que chama hipercolesterolemia familiar. Nesses casos, quando o paciente tem histórico dessa doença genética, ou quando tem um antecedente familiar de uma doença cardiovascular precoce. E doença cardiovascular precoce nós consideramos no homem abaixo dos 55 anos e na mulher abaixo dos 65 anos. Quando existe essa história familiar, o rastreamento já deve ser feito aos 2 anos de idade. Nossa, aos 2 anos de idade? Sim. Com os exames mesmos de sangue? Exame normal, mesmo exame, ele vai dosar o colesterol. Por quê? Porque se o paciente tiver esse distúrbio genético, ele já tem que começar com uma dieta mais rigorosa e aos 8 anos de idade, em casos selecionados, nós já estamos autorizados a instituir um tratamento farmacológico. E qual a importância disso? O paciente que é exposto a um colesterol muito alto durante muitos anos, sem perceber porque não causa sintomas, ele pode acelerar o processo da aterosclerose, que é essa doença onde há a formação de placas de gordura nas artérias, e o perigo maior é que ocorra nas artérias do coração ou do cérebro. Esse paciente, se ele tratar precocemente esse nível de colesterol, ele pode ganhar em até 30 anos de expectativa de vida. Nossa! Sim. Ou seja, se ficar sabendo, se prevenir lá atrás... Sim. Uau. Esses pacientes, muitas vezes, quando não sabem da doença, eles acabam infartando aos 30, 40 anos. Nossa! Doutor, chegou uma pergunta aqui no nosso telão, a gente vai colocar aqui para você responder. O Raul de Rio Claro. Boa tarde, Raul. Vamos lá. A esteatose tem relação com colesterol alto ou vice-versa? A esteatose, na verdade, é uma gordura no fígado, né? Ela é muito frequente em pacientes com sobrepeso.
Sabemos que hoje é uma pandemia de sobrepeso no Brasil, né? 57, alguns estudos que apontam que 57% da população está com o peso aumentado e 22% tem obesidade. E há uma expectativa que até 2030 nós teremos 30% de obesos no Brasil. Uau! A obesidade, ela acaba acarretando na esteatose. E muitas vezes ela também acaba acarretando a elevação do colesterol ruim e a queda do colesterol bom, que não é adequado, né? Na verdade, o que a gente busca é que o colesterol bom seja alto e o colesterol ruim seja baixo. Lembrando que o colesterol bom é o HDL e o colesterol ruim é o LDL. Além disso, a obesidade pode também elevar o nível de triglicérides, que é um outro tipo de gordura, e essa gordura vem dos carboidratos de forma geral. E agora que você mencionou agora a alimentação, doutor, consumir, por exemplo, gorduras saudáveis, é uma forma assim de aumentar o colesterol bom? As gorduras saudáveis que se encontram no abacate, nas amêndoas, nozes, castanha do Pará, elas podem elevar um pouco o nível de HDL. Porém, são gorduras calóricas e devem ser usadas com muita moderação. Porque se você usar com muita agressividade, você pode ter um ganho de peso, e isso pode acabar acarretando no distúrbio do colesterol, não na melhora dos níveis. Exatamente. E doutor, por exemplo, na questão da alimentação, eu já ouvi falar que o alho realmente é um mito ou uma verdade? Ele ajuda o colesterol bom ou não? Não, o alho, isso é um mito. É um mito, então? Não há nenhum estudo científico que comprove que o alho favoreça o controle do colesterol. Porque lá em casa, doutor, eu não uso sal, então eu coloco alho. Então eu coloco azeite e alho, porque eu não como muito sal. O azeite é uma gordura boa, né? É uma gordura boa, seria uma gordura boa. É uma gordura boa. As gorduras boas são as gorduras insaturadas, né? As poliinsaturadas e monoinsaturadas. E a gordura ruim seria a gordura saturada, que é a gordura da carne vermelha, que é a gordura de origem animal. Essas são as gorduras que elevam a LDL e aceleram o processo de aterosclerose, levando ao infarto. E uma outra dúvida, doutor, agora que você falou das carnes vermelhas, e as carnes brancas? As carnes brancas, elas contêm menos colesterol que as vermelhas. É uma gordura saudável, então? Não podemos dizer, eu acho que esse termo saudável, eu acho que tem que ter um certo cuidado. Mas ela tem menos colesterol que a carne vermelha. E a carne do frango também, ela tem menos colesterol. Carne branca, carne dos peixes, principalmente peixe de água salgada, como o atum, o salmão, eles têm uma gordura boa também. Gordura boa. Então eu tô no caminho certo, porque eu adoro, viu, doutor? Doutor, existe outro alimento assim que pode baixar o colesterol? Os alimentos, em geral, que podem abaixar o colesterol são alimentos de origem vegetal que contêm fitoesteróis. Os fitoesteróis, eles são gorduras vegetais e eles estão basicamente nas hortaliças, nas verduras, em algumas substâncias que eu mencionei também que tem gordura boa. Abacate, azeitona, óleo de oliva, azeite de oliva, óleo de girassol. Tudo isso pode abaixar o colesterol. Porém, o fitoesterol, quando ingerido, ele acaba baixando no máximo em 10 a 15% o nível de colesterol, por aquele mecanismo que eu expliquei, né? 70% do colesterol é produzido a nível hepático, a nível de fígado. Então, muitas vezes, se a pessoa produz muito colesterol, só o tratamento medicamentoso em conjunto com o dietético vai resolver. Isso também cabe também, doutor, ao estilo de vida da pessoa também, não é? Sim. Os hábitos alimentares também. O hábito inadequado hoje é talvez o principal fator para elevação do colesterol. Uma ingesta muito calórica, sobrepeso, sedentarismo associado à ingesta de alimentos de origem animal, de carne vermelha, queijo, leite e derivados inadvertidamente pode elevar o colesterol, sim. Que bacana. Doutor, muito obrigada, viu, por vir aqui mais uma vez aqui no nosso programa. O doutor já é de casa. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer. Obrigada, viu? Muito obrigada.